Boa noite. Desculpe os problemas técnicos aqui. Sejam bem-vindos a esta noite, a esta palestra da Casa dos Espíritas de Rio Claro. Mais uma vez, agradecemos a vocês por estarem conosco, nos acompanharem. E hoje teremos conosco a Emília Salmazo. Boa noite, Emília. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Agradecemos aí por ter aceito o nosso convite. E eu que agradeço. Para quem não conhece a Emília é trabalhadora da casa, trabalha em grupo mediúnico, faz palestras, é uma pessoa muito ativa também nas obras sociais. Então, é uma alegria ter você aqui conosco mais uma vez. Muito obrigada. E hoje o tema da palestra que a Emília está nos trazendo é vida. E um tema muito interessante da gente se perguntar o que será que nós vamos ouvir sobre a vida hoje. É um tema muito amplo, mas que traz muitas oportunidades de nós refletirmos, de nós pensarmos a respeito, como está a nossa vida, o que nós temos feito, e quais são as diretrizes do Evangelho, da doutrina espírita, que podem nos ajudar a tornar a nossa vida melhor. Então, vamos iniciar com a nossa prece e depois a Emília fica com a palavra. Então, vamos elevar os nossos pensamentos até o Pai, até o Mestre Jesus, agradecendo por estarmos reunidos, ainda que virtualmente, por termos oportunidades dentro desta encarnação de aprendizado, de melhora, convivendo com as nossas famílias, com os amigos, dentro do ambiente de trabalho, que são todos pontos de oportunidade de transformação, de crescimento e de reflexão para nós, oportunidades de nós colocarmos em prática o que estudamos dentro da doutrina espírita. Pedimos aos céus, pedimos a Deus, nosso Pai, que nos envolva no seu amor e na sua luz, derramando sobre nós as suas bênçãos, e que nos sintamos fortalecidos com essa energia que vem do alto, que nos sintamos conectados, podendo seguir a nossa jornada, sempre amparados, pois Deus nunca nos deixa sós. A nossa gratidão ao Mestre Jesus, pelos seus exemplos e ensinamentos, por nos guiar, sendo o nosso farol, a nossa luz. E agradecendo aos nossos protetores, aos nossos mentores, aos espíritos de luz que nos auxiliam, que estão torcendo por nós, desejando o nosso bem e nos intuindo para que tomemos sempre as melhores decisões. Que nesta noite possamos refletir a respeito do tema da palestra e que possamos trazer para a nossa vida essas reflexões. Mestre Jesus, abençoe também a nossa querida irmã Emília, que hoje vai nos falar. Que ela seja sempre envolvida em seu amor e em sua luz. Que assim seja, graças a Deus. Fique à vontade, Emília. Obrigada, Adriana. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus, a Jesus,
toda a pleia espiritual da Casa dos Espíritas, a presidente Adriana Dias, pela oportunidade de poder estar aqui e desenvolver, transmitir um pouco dos ensinamentos da codificação espírita. E eu começo com uma frase, né? Porque o tema da preleção de hoje é propício, porque estamos vivendo em pandemia, e o que mais se busca atualmente é a vida, é a preservação da vida. Então, o tema, ele é bem propício para a época que nós estamos passando, por essa fase que nós estamos passando. E começamos, então, por um pensamento. O melhor dia da nossa vida é sempre aquele que estamos vivendo, pois só no presente temos a possibilidade de consertar os erros do passado e a oportunidade de preparar um futuro melhor. A palavra vida, ela vem do latim, e que significa vita, existência. O significado vida na língua portuguesa é do período que vai do nascimento até a morte dos seres vivos. Compreende tudo o que tem vida na natureza. A filosofia questiona o sentido da vida, acerca do propósito e do significado da existência humana. Ninguém pode viver sem se adaptar às condições do seu mundo. A sobrevivência está sempre em primeiro lugar. Então, na filosofia, né, ela estuda, por exemplo, eu moro em São Paulo, né? Moro em São Paulo. Se eu morasse em outra região, né, do país, eu moro no Sudeste, se eu morasse no Norte, no Centro-Oeste, no Nordeste, a minha vida, ela seria diferente do que ela é hoje. Então, a filosofia, ela estuda as condições de vida de cada um, as ideologias de uma certa região, né? O método de vida, é uma filosofia. Então, a filosofia, ela estuda, ela questiona o sentido da vida acerca do propósito e do significado da existência humana. Ninguém pode viver sem se adaptar às condições do seu mundo. A sobrevivência sempre está em primeiro lugar. Segundo o filósofo Montaigne, é a busca por um sentido da sua própria existência. Ele considera a literatura platônica, conhece-te a ti mesmo. A título apenas de conhecimento, né, vamos fazer algumas considerações sobre Platão, o filósofo, discípulo de Sócrates. Ele foi aluno de Sócrates, nascido provavelmente no ano de 427 a.C., em Atenas, na Grécia. Já tinha um posicionamento a respeito da imortalidade da alma, a vida, né, da alma, do espírito. Com seus manuscritos, a humanidade teve acesso às filosofias e às ideologias de Sócrates,
que faz parte da codificação espírita, em virtude da identificação de pensamentos. Mas a gente não vai conversar a respeito de filosofia sobre a vida, porque é um campo muito amplo, né? Então, nós vamos agora já entrar no que a codificação espírita ela traz a respeito da vida. E Kardec diz: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. O Espiritismo é o conhecimento sobre o espírito. Ser inteligente, submetida à lei do progresso, por Deus, seu Criador. A vida para o Espiritismo é a vida do Espírito. No Livro dos Espíritos contém todos os ensinamentos sobre o ser espiritual. Portanto, podemos afirmar que o verdadeiro sentido da vida para o Espiritismo é o progresso do espírito, seja ele na condição de encarnado ou desencarnado. O Livro dos Espíritos, nas questões 132, 133 e 133A, ele analisa o sentido da vida corporal sob o título objetivo da encarnação. Lá aprendemos que o espírito é criado único e ignorante, sem conhecimentos, mas destinado à perfeição. Sendo que nas primeiras fases do progresso ele necessita de vidas corporais, né? O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimento. Tá? Então, nós não podemos analisar a vida do espírito sem analisar o processo de reencarnação. Então, a vida, o que o Espiritismo traz para nós são as vidas sucessivas, né? Que são as encarnações dos espíritos, né? Que Deus, na sua misericórdia, ele faz esse processo. Por quê? Porque na matéria nós vamos evoluir, nós vamos progredir, né? E porque cada mundo, para nós reencarnarmos no planeta Terra, nós precisamos de um corpo físico. Para a forma do espírito reencarnar no planeta Terra, ele necessita de um corpo físico, esse corpo material que nós temos, né? E Deus dá a oportunidade a cada vida, né? O espírito é velho, mas o corpo é novo. Então, a cada vida, ele nasce simples e ignorante, né? E vai aprendendo. Cada vida, ele se aprimora um pouquinho mais, ele progride mais, né? E quando ele desencarna, ele vai para o plano espiritual e lá ele também continua o seu trabalho, a sua evolução, né? O seu aprimoramento. Mas nós temos o espírito, ele aqui no nosso planeta, ele precisa de um corpo físico, que e ele fica ali para aprender e para progredir. Então, seria impossível a gente falar sobre vida se nós não falássemos a respeito
da vida do espírito. Então, o espiritismo, o foco do espiritismo é a vida do espírito. É a vida do espírito. E para que ele haja o progresso, né? A evolução, porque a lei do progresso, existe a lei do progresso, né? Então, para que ele para que ele cresça, evolua, ele tem que ter um corpo físico, né? Então, na nossa jornada, nós temos que aprimorar, né? Aproveitar as oportunidades que Deus dá para nós. A cada vida é um aprendizado que você tem, né? E você vai evoluindo e vai progredindo, né? Se não deu, cada vida é um aprendizado, é uma evolução. E o espírito, ele precisa do corpo físico para se evoluir, para progredir. E a reencarnação é o processo utilizado para que o espírito possa progredir e possa evoluir. Quando da morte, né, a matéria desce à sepultura e o espírito, ele é desligado e ele vai viver no plano espiritual, porque o espiritismo, ele prega a imortalidade da alma. A imortalidade da alma. Nós continuamos vivos quando partimos, né? Quando desencarnamos. Então, a vida do espírito, ele continua progredindo, continua trabalhando no plano espiritual. Aquela energia que o animava, né, que animava o corpo físico, e que ela é constantemente alimentada ela é refeita pelos nossos alimentos, né? Ela é refeita essa energia para dar vigor, né, no corpo físico, essa retorna para o fluido cósmico universal, né? E o espírito vai para o plano espiritual e o corpo físico desce à sepultura, né? E vai se transformar em outras matérias. E é assim que acontece, e é esse procedimento que o Pai, né, na sua infinita misericórdia, nos dá para que a gente possa progredir. E para que nós possamos aproveitar a nossa encarnação, nós que somos espíritas e que temos conhecimento de tudo aquilo que nos é passado através do estudo, porque a doutrina espírita, ela impõe o estudo. Temos que ler muito, estudar muito os livros da codificação espírita, para que a gente possa aproveitar no máximo essa oportunidade que o Pai nos dá da reencarnação, de voltarmos novamente no corpo físico, né? E para podermos evoluir. E como que nós vamos evoluir? Aprendendo, né? A sermos pacíficos, né? A sermos, assim, humildes, despojados de orgulho, praticarmos sempre a caridade, né? Porque quanto mais nós aproveitarmos a nossa jornada encarnatória, mais fácil vai ser a nossa evolução espiritual, que é a meta do espiritismo, porque o espiritismo é a transformação moral do ser. O espiritismo é a transformação moral do ser. Então,
ele investe, Deus, né, não tem pressa da nossa evolução. Quem tem pressa da busca da nossa evolução somos nós mesmos. E nós que temos essa doutrina maravilhosa, que é o Espiritismo, que sabemos de tudo isso, nós temos que fazer jus, aproveitar no máximo, porque vocês podem ver que a evolução, cada espírito, né, cada alma encarnada, né, a alma é quando está encarnado, e espírito quando desencarna. Então, para a gente aproveitar tudo isso, né, que nós temos assim quando estamos encarnados, nós temos que nós que somos espíritas, né, que sabemos da nossa responsabilidade com os nossos entes queridos, enfim, conosco mesmo, né, sempre na nossa vida diária, lembrar sempre de Jesus, seguir os ensinamentos de Jesus, né? E o prisma maior, né, que é a reencarnação, que o Espiritismo ele prioriza, né, na codificação o espírito, a vida do espírito. E também tem, assim, a vida futura. O espírita, ele sabe da existência de uma vida futura. Ele sabe que não termina aqui, né? Não é porque a matéria desceu à sepultura, o corpo físico, que termina aqui a vida. Não, existe uma vida futura. E o Cristo nos trouxe esse conhecimento. Quando numa passagem que consta em João, capítulo 18, versículos, não me lembro bem o versículo agora para falar para vocês, mas Pilatos pergunta a Jesus se ele é rei, e ele responde para Pilatos que o reino dele não era desse mundo. Então existe um outro mundo, existe a vida espiritual, o mundo espiritual. Era isso que Jesus estava passando, era isso que Jesus estava dizendo, né, sobre a vida futura, que quando há o desencarne, nós temos uma vida futura, que é a vida do espírito, que é a continuidade da vida, da vida, né? Mas naquela época, Jesus não poderia dizer tudo às claras, porque o povo, ele não tinha essa maturidade, né? Esse conhecimento de hoje. Então, Jesus falou mais ou menos a respeito da vida futura, passou uma ideia da vida futura, mas o Espiritismo, ele explica na codificação espírita, né, nas nossas obras, mediante estudo, você fica assim, sabendo, tendo conhecimento da vida futura, né, que existe uma alegria para o espírito. Agora, aquele que é cético, que não tem o conhecimento da vida futura, então ele vive desregrado, né? Ele aproveita a vida porque ele acha, bom, eu nasci, vou viver essa vida, vou embora, não vou nascer mais, não tenho responsabilidade, então eu vou aproveitar. Mas, quer dizer, na materialidade, né? Na materialidade. Então, para o espírita, ele sabe de tudo isso, que a vida continua e que
quando do desencarne nós vamos viver uma outra dimensão, né? Numa outra vida. Então, nós temos que aprender isso. Nós temos que saber da existência dessa vida futura que Jesus trouxe para nós. Né? E quando do desencarne, para que haja uma recepção melhor para nós, né? Lá no plano espiritual, o que nós temos que fazer? Nós temos que aproveitar o máximo, usar das leis de Deus nos nossos comportamentos, né? Na nossa maneira de agir, viver sempre dentro dos mandamentos de Deus, viver, lógico, todos nós temos necessidade de matéria, porque o nosso corpo, a nossa sintonia ainda é muito materialista. Nós precisamos da matéria para viver, né? Mas nós, dentro da necessidade da matéria, nós temos o quê? Que valorizar a parte espiritual, cuidar do nosso espírito, da vida do nosso espírito, para que esse espírito possa evoluir, né? E nós não vamos conseguir, porque o nosso planeta existe mais a inclinação do mal, né? Então, sejamos nós aquela pomba da paz, a paloma, né? Da paz, né? Da concórdia. É isso que Deus quer de nós, é isso que Ele espera de nós, né? Ele está esperando que a gente aceite, né? Aceite, porque Ele não tem pressa. Quem tem pressa somos nós. E quanto mais a gente exercer a bondade, a caridade, né? Mais depressa nós vamos progredir, né? Mais depressa, porque aquele preso na materialidade, toda a nossa sintonia está no planeta Terra, que fica perto do mundo primitivo. Agora, quando nós conseguirmos evoluir, né? Evoluir, aí nós vamos para outros planetas, para outros mundos, porque o Espiritismo ele prega a existência de outros mundos. Então, nós vamos evoluindo, progredindo, e vamos para outros planetas mais evoluídos. Por enquanto, a nossa sintonia, ela está aqui no planeta Terra. E o planeta Terra está caminhando para regeneração. Então, nós temos que agradecer a Deus se nós conseguirmos voltar a reencarnar no planeta Terra, né, que está precisando muito que a humanidade se modifique. Agora, com a pandemia que nós estamos passando, né, nós estamos pensando nas outras pessoas, a humanidade está pensando nas outras pessoas, em ajudar as outras pessoas, né, usando o processo de empatia. Então, essa preocupação com o próximo, isso aí só vai servir para quê? Para a evolução, para o progresso do nosso planeta e, consequentemente, o nosso progresso, porque tudo caminha junto, tudo é uma sintonia, né? Então, vamos então fazer jus a tudo aquilo que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos dá.
Vamos fazer que essa vida do espírito, né, a vida do nosso espírito e a nossa vida material, né, que ambas vivem juntas, né, um depende do outro, o corpo material e o espírito. Então, vamos trabalhar bastante, né, para que a gente possa evoluir cada vez mais, né, na nossa trajetória, aproveitando sempre tudo aquilo de bom, né, que a gente possa fazer, porque a gente sabe o momento de fazer o bem. Todos nós sabemos, porque o ser pensante é o espírito, né? O corpo é apenas um modo que Deus deu para que o espírito possa se locomover, possa progredir, porque sem ele, o pensamento, né, nosso é do espírito, é o espírito que é o ser pensante. Então, vamos modificar. Então, a gente tem sempre que pensar no nosso progresso espiritual, se transformando a cada dia, sendo bondoso, amoroso, despojado do orgulho, do egoísmo, aprender a sermos humildes, né? E só assim é que nós vamos conseguir nos aproximar cada vez mais de Jesus, cada vez mais de Deus, né? Tendo Deus, Jesus, né? Deus como nosso Pai e Jesus como nosso irmão maior, né? Que está sempre ali, sempre nos ajudando, porque Ele quer o nosso progresso, Ele quer que a gente evolua, Ele quer que a gente progrida. Ele quer que a gente conquiste o progresso, né? E tudo isso depende de nós, do nosso caminho, como a gente conduz a nossa vida, né? Que é tão estudada pela filosofia, né? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Agradeço a oportunidade de poder ter ficado com vocês esses minutos, ter conversado com vocês a respeito da vida, né, que é um tema muito amplo, mas que eu consegui passar essas informações a respeito do que é realmente vida, o que o Espiritismo tem por vida, né? O que o Espiritismo foca, né, quando fala a respeito da vida, né? E eu espero ter passado essas informações para vocês. Agradeço muito mesmo essa oportunidade. Nós é que agradecemos, Emília, pelas reflexões de hoje à noite. E é muito importante mesmo esse assunto que você traz, de nós refletirmos sobre o que é a vida. Quando nós pensamos do ponto de vista material, nós olhamos assim, a média de vida hoje da população aumentou. Então, nós temos muitos já passando dos 80, dos 90, chegando nos 100 anos, né? E a gente olha a trajetória da nossa vida encarnados aqui e a gente fala, puxa vida, quanta coisa, tanto sofrimento, por que eu tenho que passar por tudo isso? Que dificuldade. Mas quando a gente olha a vida do ponto de vista espiritual, como você falou, né? A vida do espírito, nós somos imortais, né? Nós tivemos lá, como você colocou, um início, simples e ignorantes, e nós viemos caminhando aí ao longo das milenares encarnações, não sabemos quantas já tivemos e quantas ainda teremos, né? Que estamos aí progredindo. Então, quando a gente olha a vida do ponto de vista espiritual, de espíritos imortais,
O que são 40, 50, 60, 70, 80 anos? Nada, né? É dentro de uma infinitude aí que nós temos pela frente de aprendizado. E quando a gente olha para Jesus, esse espírito iluminado, que tantas coisas nos trouxe, depois as informações trazidas pelos espíritos com a doutrina espírita, espíritos, né, que trabalharam aí com Kardec, trazendo essas informações, a gente vê São Luís, vê tantos outros, né? A gente fala aí de São Luís porque uma figura significativa dentro da história da humanidade, né? Mas assim como ele, tantos outros espíritos, né? Você falando da filosofia, Sócrates, Platão, tem isso no início do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Falando de quantos pontos em sintonia com o que a doutrina espírita fala a respeito da vida, a respeito do nosso propósito, porque nós estamos aqui, porque existimos, qual a nossa destinação. Então, realmente é um assunto, assim, como você falou, que tem muito a se pensar, a se falar, e é importante a gente ter essa ótica que você trouxe, que é o ponto de vista espiritual. O corpo é uma ferramenta, como você disse, né? Nós trocamos de roupa a cada encarnação e vamos aprendendo com cada experiência. Então, quando a gente parar e pensar, né, é o que você falou, se eu olhar só do ponto de vista material, se eu achar que não tem nada depois, para que eu vou me importar com os outros? Para que eu vou fazer o bem? Para que tudo isso? Mas, assim, será que é só isso, né? Isso seria tão pobre, tão pouco, uma existência assim, né? E graças a essa doutrina, graças ao Evangelho de Jesus, a gente tem essa luz, né? Tem essa oportunidade de pensar a respeito, de ver o que se aplica para mim. Isso faz sentido para mim? Se faz sentido, vou buscar conhecer um pouco mais para que o processo se torne o mais suave e menos doloroso possível, apesar do que a gente experimenta, né? Então, assim, eu agradeço você ter trazido essas reflexões para nós, que são muito importantes. Eu que agradeço, Adriana. Então, eu muito quero... obrigada a todos também, que amo muito, viu? Muito, muito. Tem várias mensagens, depois dá uma espiadinha. Muito obrigada. Tá? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E a vocês que estão aqui conosco também, a nossa gratidão por estarem sempre nos acompanhando, mandando as suas mensagens. Nós tivemos um probleminha, tentamos aqui fazer alguma coisa no comecinho da live, então atrasou um pouquinho, mas agradecemos aí pela paciência, pela compreensão de vocês. E nós, na semana que vem, teremos o seu Aires a falar para nós. E como nós divulgamos aqui, nós estamos com o evento da pizza, que vai ser no dia 20 de março. Então, nós colocamos a informação aqui do WhatsApp, para quem quiser mais informações e puder colaborar, a gente agradece, porque todos os eventos que nós fazemos são para manutenção das obras assistenciais, dos departamentos e do funcionamento da casa. Então, agradecemos a quem puder colaborar, desejamos a vocês, a você também, Emília, uma noite abençoada, muita paz, muita luz, e nos vemos na quarta-feira que vem. Um beijo no coração e fiquem com Deus. Muito obrigada, Adriana. Obrigada.